Você já parou para perceber quantas vezes no seu dia a sua mente te diz quem você é? E você acredita, sem questionar, sem respirar fundo antes de engolir aquela ideia como se fosse uma verdade absoluta. Você não é bom o bastante. Você é assim mesmo, não adianta tentar. Você nunca vai mudar. Essas vozes internas, tão automáticas, tão familiares, se tornam a prisão invisível onde passamos anos da vida sem perceber que temos a chave na mão. Eckhart Tolle nos mostra que essa chave é a consciência, é parar de viver no piloto automático e começar a observar. Simplesmente observar. A mágica começa quando você entende que pensamento não é verdade. Pensamento é só pensamento. Pode ser útil, pode ser criativo, até pode ser necessário em muitos momentos, mas não define quem você é. E quando você se desapega dessa necessidade de se agarrar a cada ideia que passa pela sua cabeça, algo dentro de você começa a respirar. É como se a alma esticasse as pernas depois de muito tempo sentada. Você sente um espaço novo se abrindo. Um espaço silencioso, vivo, onde você não precisa mais se explicar, se defender, se justificar. E esse espaço é liberdade. Liberdade de não ser o que esperam de você. Liberdade de não carregar o peso da opinião dos outros. Liberdade de errar e recomeçar. Liberdade de simplesmente ser, sem rótulo, sem papel fixo, sem obrigação de performance. A verdadeira liberdade não está do lado de fora, não está no dinheiro, no status, no aplauso. Ela começa quando você se desidentifica da narrativa mental que diz: eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você começa a se ver como algo maior do que qualquer pensamento que possa ser pensado. Mas isso não quer dizer que a mente vai embora. Não é sobre lutar contra ela. É sobre dar um passo para trás e olhar, como quem observa nuvens passando no céu, umas escuras, outras claras, mas todas passageiras. Quando você aprende a não se agarrar a nenhuma delas, você percebe que o céu sempre esteve ali, intacto, vasto, silencioso e livre. Esse céu é a sua presença. É o agora. É o espaço onde a vida realmente acontece. E agora, não espere pela tempestade para começar a despertar. Não precisa perder tudo para entender que você já é completo. Não precisa bater no fundo do poço para lembrar que você sempre teve escolha. Você pode começar agora, nesse instante, respirando mais fundo, soltando a tensão dos ombros, olhando com mais atenção para a vida que pulsa ao seu redor e percebendo que por trás de tudo que a sua mente diz, existe um silêncio, um eu que apenas observa, sem julgamento, sem pressa, sem medo. Essa é a prática. Sair do labirinto dos pensamentos e voltar para casa, voltar para o corpo, para o momento presente, para o agora. É simples, mas não é fácil, porque o ego grita, a mente esperneia, ela quer controle, quer garantias, quer certezas. Mas a alma só quer liberdade e paz. E essa paz começa no instante em que você diz: eu não sou meus pensamentos, eu sou quem os observa. Então, se hoje você acordou com a mente barulhenta,
se está se sentindo pequeno, pressionado, perdido, respira. Solta o que não é seu. E lembra, você não veio aqui para viver preso dentro da sua cabeça. Você veio para experimentar a vida com presença, com verdade, com inteireza. Você veio para ser livre. E essa liberdade começa agora, nesse exato momento em que você decide parar de acreditar em tudo que pensa e começa a simplesmente estar. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Você já percebeu como a maior parte do nosso sofrimento não vem exatamente do que está acontecendo, mas da história que a gente conta sobre o que está acontecendo? Uma dor física, por exemplo, é uma coisa, mas a revolta mental que vem junto, isso não podia estar acontecendo comigo, porque justo agora eu não mereço isso. Isso é outra coisa. É esse segundo nível, o da resistência mental, que transforma desconforto em sofrimento. E Eckhart Tolle fala disso com clareza. Não é o fato em si que nos machuca tanto. É o pensamento em cima do fato. É a luta interna contra a realidade. A mente entra em guerra com o momento presente. E quem paga o preço somos nós. O corpo fica tenso, o coração se fecha, a ansiedade cresce e a gente se sente esmagado, como se tivesse algo de muito errado acontecendo. Quando, na verdade, o que está doendo é só a nossa recusa em aceitar. E aceitar não é se conformar, é parar de brigar com o agora. É como se a gente estivesse se afogando e a luta para sair da água nos afundasse ainda mais. Mas quando paramos de resistir, quando simplesmente relaxamos, o corpo boia e a vida flui. Esse relaxar não é passividade, é presença. É quando você para de chamar o que está acontecendo de erro, de injustiça, de castigo, e começa a apenas ver, com os olhos limpos, sem rótulos, sem a interferência da mente que quer controlar o tempo inteiro. Quando você solta o julgamento, o sofrimento perde força porque ele não tem mais do que se alimentar. O sofrimento precisa de uma história para continuar vivo. E quando você não dá mais atenção a essa história, algo dentro de você começa a se libertar. A resistência, muitas vezes, é tão sutil que passa despercebida. Um suspiro de frustração, uma contração nos ombros, um pensamento automático como isso devia ser diferente. Tudo isso são formas de dizer não ao que já é. E toda vez que dizemos não ao agora, perdemos a chance de viver com profundidade, de crescer com o que a vida está nos ensinando. A aceitação não é desistência, é sabedoria. É quando você olha para a realidade e diz: ok, é isso que temos agora. O que posso fazer a partir daqui? E essa pergunta abre caminhos que a resistência nunca abriria. Claro que aceitar não é fácil, especialmente quando o que está acontecendo machuca, frustra, cansa. Mas não aceitar, além de não resolver, ainda piora tudo, porque coloca a gente num estado de tensão constante, numa batalha sem fim contra o inevitável. E viver assim é exaustivo. Então começa aos poucos. Observe quando sua mente estiver criando drama. Veja se você consegue ficar um pouquinho mais presente. Respirar antes de reagir. Deixar de dar nome a tudo como bom ou ruim e apenas permitir que as coisas sejam como são, pelo menos por um instante. E sabe o que acontece nesse instante? Algo muda. Dentro de você, sem esforço, sem grito, sem pressão.
É como se uma luz acendesse no meio da bagunça e mostrasse que por trás da confusão existe sempre um espaço de paz. Esse espaço é você. É a parte sua que não depende das circunstâncias para estar em paz. E quando você entra em contato com isso, você descobre que o sofrimento não é o seu destino. É só um hábito da mente, um padrão aprendido, que pode ser desaprendido, se você estiver disposto a ver, a sentir, a soltar. Então, da próxima vez que algo te incomodar profundamente, experimente não correr direto para os pensamentos. Experimente não rotular, não julgar, não decidir nada de imediato. Apenas sinta. Esteja ali, inteiro, com o que for, e veja o que acontece quando você parar de brigar com a vida. Talvez você perceba que a paz que tanto procura nunca esteve nas coisas mudarem do jeito que você quer, mas sim na sua capacidade de estar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, sem resistência e com total presença. É curioso como a gente espera que o despertar seja algo grandioso, quase cinematográfico. Como se precisasse de uma reviravolta da vida, uma perda devastadora, um evento fora do comum, para finalmente olhar para dentro. Mas o verdadeiro despertar, esse que transforma de verdade, começa nos momentos mais simples. Ele nasce numa fila de supermercado, no trânsito parado, numa ligação que demora a ser atendida, nesses detalhes pequenos que a gente costuma ignorar, mas que revelam muito sobre o nosso estado interior. Aquela irritação que sobe quando alguém demora para te responder, a impaciência quando algo sai do seu controle, o desconforto de não ter a atenção que queria, tudo isso são pequenos alarmes, chamados sutis que a vida faz para te mostrar onde ainda há apego, onde ainda há ego, onde ainda existe aquela velha dependência de que tudo esteja do seu jeito para você se sentir em paz. E não tem nada de errado em sentir, mas tem algo profundamente libertador em perceber. Porque quando você percebe, você sai do automático. E sair do automático é o começo de tudo. É como se uma luz acendesse naquele exato momento em que você nota, olha só, minha mente está reagindo, meu corpo está tenso, eu estou querendo controlar algo que não depende de mim. E só de observar isso já é um ato de consciência, já é despertar. Você não precisa mudar o mundo, só precisa mudar o jeito como você vê o mundo. E o mais incrível é que a vida entrega esses momentos o tempo todo. Não faltam filas, imprevistos, pessoas que nos testam, não faltam motivos para reagir. Mas a pergunta é, será que você vai continuar respondendo da mesma forma de sempre? Ou vai aproveitar esses momentos como oportunidades reais de treino interno? Porque é ali, no cotidiano, que o ego se revela. E é ali também que a presença pode florescer. Sem alarde, sem esforço forçado, só com atenção, só com verdade. Cada vez que você resiste a algo pequeno, como um atraso ou uma falha técnica, e consegue parar, respirar e observar sua reação antes de ser engolido por ela, você está se libertando um pouco mais. Está treinando o seu sistema para não ser refém de circunstâncias. Está dizendo para o seu cérebro, eu não preciso que tudo esteja perfeito para me sentir bem. Eu posso estar em paz mesmo aqui, mesmo agora, mesmo ação. E isso é poder. O tipo de poder que não domina os outros, mas que domina a si mesmo. E quanto mais você pratica, mais sensível você fica, mais atento aos sinais do corpo, aos gatilhos emocionais, às armadilhas da mente. Não para se julgar, mas para se conhecer, para se acolher, para escolher conscientemente como quer viver. Porque o verdadeiro despertar não é um destino, é uma escolha feita de novo, e de novo, e de novo.
nas situações mais bobas, mais comuns, mais desafiadoras do dia a dia. Então, da próxima vez que algo simples te tirar do sério, pare por um segundo, não para se culpar, mas para se escutar. Olhe para dentro e pergunte: o que em mim está sendo tocado por essa situação? E talvez ali, no meio do caos do trânsito ou do tédio de uma fila, você encontre uma janela, uma brecha, um instante de presença, onde a paz não depende de nada, onde você apenas é, desperto, inteiro, livre. Sabe aquele momento em que algo acontece? Uma mudança de planos, uma palavra atravessada, uma chuva fora de hora, e de repente você já está irritado, ansioso ou triste. Parece automático, né? Como se fosse inevitável reagir daquele jeito. Mas a verdade é que o que tira a nossa paz não é exatamente o que aconteceu, é o que pensamos sobre o que aconteceu. É o julgamento imediato, silencioso, que a mente joga em cima dos fatos e que a gente acredita sem nem perceber. É aí que a paz escapa pelos dedos. Eckhart Tolle fala disso com uma clareza desconcertante. Ele mostra que a raiz da nossa perturbação não está nas situações, mas nos rótulos que colocamos nelas. Choveu, a mente já rotula. Que dia horrível! Alguém demorou para responder, tá me ignorando. Um erro bobo no trabalho, eu sou um fracasso. E assim vamos, confundindo fatos com opiniões, realidade com narrativa, presença com interpretação, sem notar que estamos mergulhados numa fantasia mental que chamamos de vida real. Mas não é real, é condicionado, é automático. E esse é o ponto. Quando a gente não questiona os julgamentos da mente, a gente vive como se eles fossem verdades absolutas. E toda vez que isso acontece, perdemos contato com o agora, porque o agora, o presente de verdade, não tem rótulo, ele simplesmente é. Um dia nublado é só um dia nublado, não é ruim nem bom, até que alguém diga que é. E quando a gente acredita nesse alguém, que no caso é a própria mente, pronto, já estamos reagindo à ideia, não ao momento. A armadilha é sutil, porque a mente quer nos proteger, quer nos organizar, quer entender o mundo, e para isso ela julga tudo o tempo inteiro. Só que o problema não é julgar, é acreditar cegamente nos julgamentos. É não ter nem um segundo de pausa para perguntar: será que isso é mesmo verdade? Será que eu estou vendo a realidade ou só a minha interpretação dela? Esse espaço entre o fato e o julgamento é onde mora a liberdade e também a paz. E olha que interessante, quando você começa a perceber isso no dia a dia, algo muda por dentro. Você começa a ganhar tempo interno. Aquele atraso no trânsito que antes já disparava a raiva, agora vira um laboratório. Olha só, a mente queria que eu já estivesse em outro lugar, mas o corpo está aqui, e tudo bem. Você não precisa mais obedecer ao primeiro pensamento que aparece. Você pode olhar para ele e dizer: eu vejo você, mas não preciso te seguir. Isso é presença, isso é consciência e isso transforma tudo. É por isso que a prática não está só em meditar ou ler livros, está em viver acordado. Observar seus julgamentos diários com um pouco mais de curiosidade, mais gentileza, mais atenção. O mundo vai continuar como está, chovendo em dias de sol, testando sua paciência, mostrando suas imperfeições. Mas a sua relação com ele pode mudar radicalmente quando você para de viver dentro dos rótulos mentais e começa a viver dentro de si, no silêncio de quem simplesmente vê. E quando você vê, você se separa da história e encontra espaço. Um espaço onde a vida não precisa ser perfeita para ser vivida, onde você não precisa entender tudo para estar em paz, onde a sua mente até pode julgar, mas você não é obrigado a concordar. E esse é o começo da verdadeira liberdade. Quando você entende que os pensamentos passam, mas você permanece inteiro, desperto e em paz. A verdadeira paz, aquela que Eckhart Tolle nos convida a experimentar,
Não tem nada a ver com apatia, frieza ou indiferença. Não é aquela falsa calmaria onde por fora está tudo sereno, mas por dentro existe um vulcão de mágoas engolidas. Não, essa paz de que falamos é outra coisa. É um estado vivo, pulsante, profundamente presente. É como se algo dentro da gente estivesse desperto, observando tudo com clareza, mas sem se deixar arrastar pelo caos que nos rodeia. Essa paz não exige que a vida se organize ao nosso gosto. Ela não diz, só vou ficar bem se ninguém me contrariar, ou só serei tranquilo quando tudo estiver resolvido. Pelo contrário, ela acontece apesar das circunstâncias. Ela surge no meio da bagunça, no meio do trânsito, no meio da notícia ruim, porque ela não está nas coisas, ela está em quem olha para as coisas. É como um rio calmo por baixo da superfície agitada. Ele continua ali, firme, silencioso, esperando você se reconectar com ele. Muita gente confunde essa paz com uma espécie de frieza emocional, como se a pessoa que alcance esse estado virasse uma pedra, sem emoção, sem reação, sem envolvimento. Mas é o oposto disso. A verdadeira paz não te desumaniza, ela te aprofunda. Ela te permite sentir com mais verdade, reagir com mais consciência, escolher com mais presença. É uma paz que acolhe, que sente, que observa, mas não se afoga nas emoções. Ela permite que a tristeza venha, mas não a transforma em drama. Permite que a raiva apareça, mas não entrega o volante para ela. E quando a gente começa a tocar essa paz viva, mesmo que só por alguns instantes, tudo muda. As nossas prioridades mudam. O que antes parecia urgente perde força. O que antes era motivo de angústia já não prende tanto. Porque agora existe uma base interna, uma raiz que te sustenta. E você percebe que essa paz não é algo que se busca lá fora. É algo que sempre esteve aí, debaixo da agitação, debaixo da correria, debaixo dos 1000 pensamentos que a mente joga o tempo inteiro. Essa paz, essa presença, não é uma fuga da realidade. É uma nova forma de habitar a realidade. Você continua lidando com seus desafios, com suas dores, com suas contas e suas dúvidas, mas faz isso a partir de outro lugar. Um lugar onde você não está mais desesperadamente tentando controlar tudo, onde você não precisa provar nada para ninguém, onde você sabe que o essencial já está aí dentro, inteiro, acessível, real. E a beleza disso é que ninguém pode te dar e ninguém pode tirar. É seu. É o seu estado natural, por trás de todas as camadas que a vida foi colocando. Por isso, reconhecer essa paz como seu bem mais precioso é um divisor de águas. Você começa a escolher diferente, a se tratar com mais respeito, a se rodear de menos ruído e mais silêncio, porque percebe que a sua presença é sagrada e que o mundo pode até estar em crise, mas você não precisa estar. Então não se engane achando que paz é ficar zen o tempo inteiro, com cara de quem medita o dia todo. Paz não tem cara, paz tem presença, tem consciência, tem vida. É saber que mesmo quando tudo grita lá fora, ainda existe um canto silencioso dentro de você, onde tudo já está bem. E quando você aprende a voltar para esse lugar, não importa quantas vezes por dia, você descobre que a vida fica mais leve, mais lúcida, mais viva, porque agora quem está no comando é o teu ser mais profundo e não mais o caos da tua mente. É aí que mora o segredo, no simples ato de observar sem se perder. Parece pouco, parece sutil demais, mas esse é o exercício mais poderoso que você pode fazer todos os dias. É quando você começa a treinar o olhar interno, aquele que percebe antes da reação acontecer, que enxerga o pensamento chegando, mas não se joga dentro dele feito um impulso cego. Esse olhar, essa consciência, é o começo da liberdade. E vamos ser honestos, isso não acontece da noite para o dia. Não é porque você entendeu a ideia que a prática já está consolidada. Não, é como um músculo.
precisa de treino, de repetição, de atenção diária. Só que, diferente da academia, onde você conta repetições, aqui você conta momentos de lucidez, pequenos, rápidos, mas verdadeiros. Como quando você sente aquela vontade de rebater alguém, e em vez de reagir, respira e observa. Ou quando a irritação tenta subir, e você simplesmente reconhece: olha só, minha mente está resistindo ao que é. Isso é prática, prática de presença. E essa prática não se faz só na almofada de meditação, em silêncio, com incenso aceso. Ela se faz no meio da fila do mercado, no trânsito, nas conversas difíceis, nos dias em que tudo parece dar errado. É nesses momentos que você tem a chance real de escolher, de não ser arrastado, de se lembrar que você não é o que pensa, que você não precisa acreditar em todo o pensamento que a sua mente dispara. E sim, exige vigilância, mas não uma vigilância tensa, rígida, cheia de esforço. É uma vigilância suave, lúcida, como quem cuida de uma criança com amor. Você observa sem se culpar, sem se cobrar perfeição. Apenas vê, reconhece e escolhe diferente, aos pouquinhos, devagar. E um dia, quando menos esperar, você vai se pegar reagindo com mais leveza, com mais presença, e vai perceber que algo em você mudou. A grande virada acontece quando você começa a separar o que acontece da história que você conta sobre o que acontece. Isso está errado. Isso não devia ser assim. Isso me tira do sério. Todas essas frases são pensamentos, não fatos. E quanto mais rápido você identificar que é só a mente julgando, mais espaço você vai ter para respirar por dentro. Porque entre o estímulo e a resposta, existe sempre um instante, um vão, uma escolha. E nesse vão mora o seu poder, o poder de decidir se vai alimentar o drama ou se vai ficar presente, se vai entrar no ciclo do sofrimento ou se vai deixar passar. E não se engane, deixar passar não é ser passivo, é ser consciente, é não dar combustível para pensamentos que só te afundam. É lembrar que nem tudo precisa de resposta, que nem tudo merece sua energia, que muitas vezes o maior gesto de inteligência é o silêncio interno. Com o tempo, esse olhar atento vira hábito. A presença começa a ocupar o espaço onde antes vivia a reatividade. E isso muda a qualidade dos seus dias, das suas relações, da sua energia. Você começa a se sentir menos cansado, menos levado pelos outros, mais inteiro em si, porque agora você está de verdade, está ali, presente, observando a vida acontecer, sem se perder dentro dela, sem se afogar nos pensamentos, sem se abandonar. E é isso que transforma. Não é uma grande revelação. É a prática diária, humilde, silenciosa, de voltar para si, de escolher ver antes de reagir, de respirar antes de responder, de lembrar que por trás de todo pensamento existe alguém que observa. E esse alguém é você, inteiro, desperto e, finalmente, livre. E é aqui que muita gente se confunde. Pensa que despertar é virar um ser zen, que aceita tudo calado, que nunca reage, que assiste a vida passar com cara de paisagem. Não é isso. A consciência não te transforma num espectador apático. Ela te transforma num ser mais lúcido, mais firme, mais real. É como se, de repente, você deixasse de ser marionete das suas emoções e começasse a escolher com clareza cada passo que dá.
A diferença é que agora você não age porque está com raiva, ou porque quer provar algo, ou porque está tomado pelo medo. Você age porque está presente. Ação consciente é ação com raízes. É quando você faz o que precisa ser feito, mas sem se perder no caos da mente, sem aquele peso de quem está agindo para se defender, para atacar, para ter controle. A paz não te torna passivo, ela te dá equilíbrio. E quando você age a partir desse equilíbrio, as suas atitudes têm outro impacto, são mais precisas, mais alinhadas, mais honestas. Porque não vem da confusão, vem da lucidez, vem do silêncio por dentro. E isso vale para tudo, desde resolver um conflito até tomar uma decisão importante. Quando você está centrado, não age só para aliviar a tensão, não faz só para dar um basta. Você espera o momento certo, você escuta mais, você sente mais. E ao mesmo tempo, se posiciona com firmeza, com verdade, sem agressividade, sem culpa. Isso é poder de verdade. Não o poder de controlar o mundo, mas o poder de não ser mais controlado por ele. Imagina quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas aprendessem a dar esse passo para trás antes de agir. Quantas palavras seriam evitadas? Quantas decisões precipitadas deixariam de ser tomadas? Quantas dores seriam poupadas simplesmente porque alguém escolheu agir com consciência em vez de reagir com impulso? E isso começa com você. Não é algo que o mundo vai te oferecer. É algo que você constrói dentro, devagar, com presença, com coragem. Porque sim, é preciso coragem para sair do automático, para deixar o drama de lado, para soltar o velho hábito de agir sob pressão emocional. Mas é uma coragem que liberta, que fortalece, que muda a forma como você vive cada dia. E quando você percebe que pode atravessar uma situação difícil sem se afundar nela, que pode se posicionar sem perder a paz, que pode fazer o que precisa ser feito sem carregar um peso desnecessário, algo muda, algo vira e a vida começa a responder diferente. Esse é o caminho do despertar. Um caminho simples, mas profundo, onde você não precisa fugir da vida, nem fugir de si mesmo. Você só precisa estar presente, escolher com mais consciência, soltar o que já não te serve e confiar. Confiar que há um lugar dentro de você onde tudo já está em paz e que desse lugar qualquer ação é possível e toda ação é mais leve, mais lúcida, mais verdadeira. Então não se trata de parar de agir, se trata de agir de outro lugar, um lugar mais inteiro, mais limpo, mais conectado com o que realmente importa. E quando a ação vem desse espaço, ela não desgasta, ela não cria mais confusão, ela não te afasta de você. Pelo contrário, ela te âncora, te liberta e te devolve para a vida de um jeito novo, mais desperto, mais inteiro, mais vivo. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.